Opa, tudo bem com você? Bom, no vídeo de hoje, assim como prometido no último domingo, nós vamos tratar sobre exatamente jogos de criptogames, criptoativos, aquela lista e série de jogos classificadas hoje em dia como Pay to Earn, na qual você paga uma quantidade de dinheiro para entrar no jogo e acaba por receber. Muitas pessoas acabam por entrar nesses jogos simplesmente por gostar dele. Mas eu, como gosto muito dessa parte de investimentos, finanças e dinheiro, gosto de utilizar muito essa franquia de jogos, esse estilo de jogo, para colocar algum dinheiro no meu bolso e ajudar aquelas pessoas que querem fazer uma renda extra, e elas acabam por ser muito úteis. Entretanto, tem que ficar muito esperto nos quais jogos você vai entrar, e eu sempre tento trazer alguns jogos diferentes para vocês aqui. Por isso, no vídeo de hoje eu vou trazer, além de mais um exemplo de jogos para vocês, a gente vai falar de uma outra coisa muito importante, que é sobre o gerenciamento de risco, para que você não acabe por entrar e perder dinheiro nesses jogos, que é uma coisa que acaba por ser muito normal muitas das vezes. E para mostrar para você como esse mundo de você entrar nos criptoativos, nos criptogames e simplesmente sair com lucro não é algo fácil, não é algo simples e não é algo que você acaba por fazer de modo fácil, é algo que leva tempo, requer atenção, requer cuidado e muito mais, requer o seu gerenciamento de risco. Por isso, antes de te falar desse novo jogo ao qual eu entrei e vou te mostrar a minha experiência nele nesses últimos tempos, eu vou te mostrar um pouco dos riscos e das dificuldades que eu acabei de enfrentar em outros jogos, pra gente ficar atento e você ver quais são as dificuldades que você pode acabar por vir a passar ao decidir entrar nisso. É muito importante você entender e você saber que investir em criptomoedas por si só já é um investimento arriscado. Investir em criptomoedas de jogos, em criptogames, é um investimento ainda mais arriscado. Esse é um investimento de maior risco que pode existir e pode se ter visto de qualquer uma das formas. Por isso, isso não é uma recomendação de investimento. O conteúdo que você vai ver aqui é única e exclusivamente educativo, e para você que realmente tem interesse em entrar e colocar o seu dinheiro nesse risco a fim de conseguir ter algum retorno que acaba de, caso você consiga fazer isso de modo certo, sendo até que muito bom, muito mais do que algumas das pessoas acabam por ganhar nos seus empregos tradicionais trabalhando 8 horas por dia. Então, utilize esses vídeos e esses conteúdos para conseguir aumentar os seus rendimentos, assim como melhorar a sua experiência e as suas chances de ter um retorno sabendo dos riscos que você vai correr nessa jornada. Então, chega de enrolação, chega de falação e vamos logo para essa vinheta para a gente começar a falar desse vídeo. Bom, certo, assim como muitos de vocês já sabem, é o primeiro game que eu trouxe aqui para vocês, onde eu vim falar sobre os meus investimentos, sobre minhas expectativas, sobre quanto eu tinha ganhado em 30 dias jogando, foi o Axie Infinity. Esse foi o primeiro jogo, inclusive, que eu entrei, que me encantou e me levou para esse mundo mágico dos criptogames, dos criptoativos, e acaba por ser muito legal. Só de você ver toda essa energia, essa interação em um jogo divertido assemelhando-se a Pokémon, em estilo RPG de batalha, e a chance de ganhar dinheiro com isso parecia bom demais para ser verdade. E bom, muito tempo foi uma pedra no meu sapato saber se entrava ou não, eu acabei por entrar e consegui tirar um lucro e um retorno até que decente nele. Bom, só que não foi simplesmente de modo fácil e sem necessariamente sofrer alguns frios na barriga. Aqui, como você pode ver, eu estou no site da CoinGecko. E aqui esse é o preço atual do SLP. Para você que não tem ideia e não entende como o Axie Infinity funciona, você usa 3 dos seus bichinhos que você acaba comprar por Ethereum e lá você acaba por lutar contra outros jogadores que têm os bichinhos e contra os monstros. Assim você acaba por farmar as SLPs, que são Small Love Potions. E nelas você usa para fazer ou bridge dentro do jogo e revender a prole dos bichinhos, ou você acaba por vender o próprio SLP em corretoras como a Binance, por exemplo. Como você pode ver, atualmente ela está custando 42 centavos. Entretanto, quando eu entrei no dia 21 de agosto, será que foi? Exatamente, 21 de agosto, os meus cálculos estavam muito bons. O meu payback, o meu retorno do investimento que eu ia colocar de aproximadamente 5 mil reais no jogo ia se pagar em 2 meses. Ou seja,
setembro, em outubro, exatamente nessa parte do mês, eu já estaria mais ou menos com os meus 5 mil no bolso, levando em conta uma cotação de 85 centavos por SLP. Se eu conseguisse juntar mais ou menos, vamos abrir aqui uma calculadora, opa, já tá lá. Se eu conseguisse juntar mais ou menos 3 mil, vamos colocar 3.500 SLPs por mês, vezes 2. E se eu fosse multiplicar isso por 0,85, eu teria ganho R$ 5.950, levando em conta aquela cotação no momento. Entretanto, como vocês podem ver, essa não foi a cotação que se manteve, né? De agosto até o fim do primeiro mês, e foi mais ou menos aqui que eu não tirei nada para conseguir mostrar para vocês como é a ser o meu retorno. A moeda foi de 85 centavos de real para 33 centavos, e exatamente aí eu não vendi. Eu guardei ela e eu acabei por transformar ela mais ou menos nessa etapa. Eu acabei por converter ela em bitcoins e Ethereum, e aqui eu vendi mais um pouquinho quando estava em 50 e poucos. Eu vendi aqui quando estava em 47 e aqui quando estava em 50 e poucos. Eu acabei por converter, tirando um retorno que antes deveria ser de aproximadamente 2.500 por mês em 1.600, 1.500 reais. Ou seja, aí já foi a minha primeira quebrada de cara com os jogos. Ou seja, isso é algo que pode vir a acontecer e acontece muito quando a gente está falando sobre os cryptogames, sobre os criptojogos, ao qual você está lidando com a volatilidade e mudanças da moeda. Além de você ter a volatilidade dos criptativos, que acabam por ocorrer ao redor da Bitcoin e de moedas maiores, você ainda tem a intenção e a modificação dos desenvolvedores. Conforme os desenvolvedores vão mexendo e alterando algumas regras e funções dos jogos, você acaba por sofrer as consequências dessas mudanças. Mas é claro que você sabe que esse não foi o único jogo que eu entrei. Outro jogo que eu acabei por investir depois do Axie Infinity foi o Plant vs Undead. Assim como eu já mostrei no outro vídeo meu, essa é minha farm como tá agora. Quando eu mostrei pra vocês, eu acho que eu só tava com essa planta. E essa planta aqui, de fogo, rara, no momento que eu peguei ela antes de... Calma lá, deixa eu respirar. Quando eu tava entrando no jogo, o jogo se pagava em 6 dias. Ou seja, você entrava com cerca de 500 reais e esses seus 500 reais voltavam pra você nos primeiros 6 dias. Que ao você plantar essa mama, você ia lá, esperava as 144 horas, colhia isso daqui, e você podia trocar 1 GLE, 100 GLE por 1 PVU. Atualmente a troca está de 605 para 1. E com isso você conseguia pegar todos os seus 500 reais investidos e ainda te sobrava dinheiro para você continuar crescendo no jogo. Entretanto, logo depois da primeira semana onde eu tirei o meu lucro, as regras mudaram. Assim você teria que ter uma planta para tirar. E com isso eu consegui juntar a minha primeira planta. Essa planta aqui, quando eu consegui pegar ela, no mercado ela estava custando mais ou menos 3 mil reais para ser vendida. E eu falei, eu acho que eu não vou vender porque eu acredito que esse jogo ainda tem muito potencial e ele ainda vai crescer muito. Então essa minha planta vai vir a valorizar no futuro. Entretanto, se a gente for pegar ela, uma planta de fogo 901, vamos pegar aqui, fogo, rara, aqui, até melhor que a minha, tá custando 38 PVUs. E se a gente for abrir na CoinGecko, vamos pegar aqui, Small of Potions, PVU. Lembrando, a planta estava custando 3 mil reais. Se a gente for colocar aqui, hoje a planta está custando aproximadamente 500 reais. Ou seja, ela teve uma desvalorização extremamente grande. Ou seja, é outra vez que você acaba por quebrar a cara. E se a gente for entrar até mesmo no gráfico do Plant vs Undead e pegar aqui anteriormente, a gente pode ver que foi de 60 reais para o que está agora em 14, devido a várias modificações e várias alterações que os desenvolvedores fizeram diversas vezes que acabaram por abaixar o preço. Mas isso não é necessariamente algo ruim. O plano dos desenvolvedores, desde o início, eles citaram que era por diminuir as portas de entrada para ter novos jogadores e assim várias pessoas conseguirem jogar. E é claro que eu não posso deixar de falar a minha história, que eu comprei aqui mais ou menos, e aí quando eu fui ver ele estava custando aqui. Isso tudo aconteceu em um dia. Eu tinha comprado aqui, que eu ia acabar de entrar no jogo. No dia 19 eu tinha comprado a 58 reais. E quando eu fui no banheiro,
Eu fui lá, fui no banheiro, almocei, quando eu voltei pro meu computador, a moeda já estava custando aqui, ó, 47. Essa foi uma modificação que eles fizeram para conseguir cobrar mais, fazer com que as pessoas tivessem uma NFT pelo menos, que é uma dessas plantas aqui para você poder realizar a troca. Aliás, depois disso aconteceram muitas mudanças e aí o jogo foi todo se mudando. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui para regar minhas plantinhas já. Esse jogo aqui é bem legal. Deixa eu regar aqui e daqui a pouco a gente volta. Inclusive, esse jogo já teve diversas modificações. Quando eu entrei, as pessoas normalmente não tinham nenhuma NFT, ou aquelas que tinham muito pouco, porque o preço dos NFTs eram muito caros. Você encontrava NFTs, que são essas plantas, custando até 7 mil reais a planta. Depois disso, ele ficou bem acessível para várias pessoas. Inclusive, a missão do mundo, que hoje é a árvore do mundo, era simplesmente você ir e regar as plantas dos seus vizinhos e assim ganhar recompensa por isso. Acho que vocês não viram, mas as últimas aquisições que eu fiz foi, além dessa planta Dark, eu tirei a sorte de pegar uma elétrica rara. Ela deve estar valendo atualmente no mercado uns 800 de LE. E eu tô realmente pensando em vender ela. 800 de LE não. Deve estar valendo uns 800 reais, aproximadamente uns 44 LEs. PVUs. E eu tô pensando em realmente vendê-la para comprar uma árvore de fogo aqui. Enfim, vamos ver o que eu vou fazendo. Inclusive, hoje, se você for entrar para ver, hoje você tem a árvore do mundo, que anteriormente estava dando saplings, que é aquele alface de chupeta que faz com que você possa comprar mais NFTs mais rápido. Aqui você troca 100 saplings por uma NFT. E aqui, como estava dando muito retorno, muitas saplings, muitas pessoas estavam pegando muitas NFTs, estava fazendo com que o preço dessas NFTs, das plantinhas, acabasse despencando no mercado. Então, os organizadores fizeram que não desse mais tantas alfaces de chupeta, tantas saplings, para diminuir a quantidade de NFTs no mercado e assim voltar a aumentar o preço, porque tinha muita gente deixando o jogo. Isso são coisas que acabam por acontecer e os desenvolvedores têm que tomar diversas ações rápidas. Mas enfim, vamos falar agora do jogo novo que eu estava falando, que eu ia trazer para vocês. E por que é tão importante a gente ter um gerenciamento de risco. É claro, antes de irmos pra lá, é importante citar que, assim como eu falei pra vocês, eu dei a sorte de entrar uma semana o suficiente para colher o meu lucro de volta do Plant vs Undead. E assim, com esse lucro que eu tive, eu simplesmente peguei e reinvesti e reapliquei o meu dinheiro nesse jogo aqui. Ele é conhecido como Overlord. E inicialmente eu achei ele bem interessante, achei ele bem legal. Ele tem toda uma temática onde ele tem, além de duas moedas, ele tem dois estilos de jogo. O primeiro deles é o qual você pode comprar o seu pet a partir da moeda Lord. E com isso você pode tanto lutar contra inimigos aqui, quanto você pode enviar esse seu pet para um jogo mobile. E nesse jogo mobile você tem a opção de jogar contra outros jogadores e ganhar outro tipo de criptomoeda, o OVL. Essa aqui é uma apresentação do jogo mais ou menos como ele é no modo mobile. Ele tem até uma história muito legal, muito divertida. Os pets acabam por dar algumas vantagens no modo mobile e no modo aqui da internet, quanto melhor o seu pet pelo nível de raridade dele, assim como está em ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quanto maior o nível de raridade dele, maior as recompensas que ele te dá no modo aqui, assim também quanto melhor os efeitos que ele acaba por te dar. Como você pode ver, o jogo é bem divertido, você tem 3 tipos de armas, você pode esquivar, e conforme você vai ganhando as partidas, você vai ganhando o token OVL, que está dando algum retorno para alguns dos jogadores. Certo, até então parecia um jogo muito legal, um jogo muito divertido. E qual foi o problema desse jogo então? Bom, o problema dele foi que quando eu entrei no jogo, eu não acabei por estudar muito bem o white paper. E bom, o que é o white paper? O white paper do jogo é basicamente todas as informações que os desenvolvedores acabam por fornecer aos usuários, aqueles que vão entrar no jogo, para eles terem um entendimento. E por muitos pode parecer grego, mas na verdade, se você for pegar, ele é bem facinho de você aprender algumas coisas. Bom, aqui ele dá basicamente uma introdução explicando o que é o jogo, como ele funciona do modo NFT, como vai ser a versão que vai ser lançada. Ele explica a diferença dos tokens, além do Lord, do OVL. Ele tem aqui a informação do Play to Earn. Essa aqui é uma parte muito legal, a gente pode ver, onde ele explica que vai ter 2 tipos de modo, além da moeda Lord, o OVL. Ele explica um pouco do modo história, do modo character. E aí a gente vem para a parte importante.
Quando a gente vê que existem dois tipos de moeda, é muito importante a gente ver quais são essas moedas e como elas vão funcionar. Se a gente for entrar aqui no Token Lord, a gente acaba por ter que prestar atenção um dado muito importante. Sempre que você vai ver um jogo e o qual é o tipo de moeda dele, a coisa mais importante de você ver é o Total Supply, que é a quantidade de moedas que eles vão expor ao mercado. Por quê? Quanto maior a quantidade de moedas, menor vai ser o preço dele. É como se funcionasse como aquele lendário oferta de mercado, oferta e procura. Quanto maior a quantidade de tokens, menor vai ser o valor delas. E bom, como vocês podem ver, aqui é um valor muito alto. Eles disponibilizaram 1 bilhão de tokens OVL. E isso é algo extremamente alto. Faz com que o token tenha um valor miserável, para ser sincero. E aí, inicialmente não parecia ruim, porque eles iam deixar provendo liquidez durante um ano, 25%. Eles iam deixar preso aqui para eles. Eles iam deixar presos aqui para eles 8%, que eles nem pegaram uma quantidade tão alta. Eles iam deixar para o farming 20% e por fighting 20%. Ou seja, o que os jogadores conseguiriam adquirir seria basicamente essas duas etapas. Ah, é claro, eu esqueci de te contar. O farming é exatamente você comprar o seu pet e deixar ele em stake. E de acordo quanto maior for a raridade do seu pet, maior vai ser o retorno dele. Assim como você pode ver na raridade 10, o retorno é de este valor extremamente alto, o que parece algo incrível. E se você for ver essa raridade e essa quantidade de retorno, parece algo extremamente absurdo. E exatamente, é algo extremamente absurdo. Quando você vê números como esse, e você vê números como esse, você deve se questionar e perguntar se isso faz sentido e se isso é algo que vai ser bom. Porque por mais que seja um jogo, por mais que você esteja visando o seu lucro, você tem que pensar que o seu lucro vai vir de acordo com a economia do jogo e de como ela funciona. Se a economia for bem balanceada e for bem equilibrada, é possível que você não consiga um lucro tão alto, mas mesmo assim você consiga tirar algum lucro por alguma quantidade de tempo. Porque senão, as primeiras pessoas, aquelas que iniciam no jogo e vão na frente, acabam por tirar todo o lucro do jogo, e todas aquelas que entram depois acabam por pegar uma economia desbalanceada, a qual os desenvolvedores não conseguem acompanhar. Certo? Eu entrei no jogo antes de ver essas informações e isso me deixou um pouco frustrado, mas eu pensei, é claro, não vai ter nenhum problema. Foi então que eu comecei a pesquisar mais e comecei a ver algumas informações aqui do jogo. Eu fui perceber que quando eles acabam por fazer alguma manutenção, a manutenção chegava a durar dias. É sério, chegava a durar... Teve alguma manutenção deles que durou tipo quase que uma semana. O que é algo muito grande para um jogo. E se fosse só uma manutenção que durasse uma semana e o jogo se mantivesse ok, funcionando tranquilamente, com uma economia boa acontecendo, seria algo interessante. O problema é que eu comecei a ver que muitas pessoas acabavam por reagir muito mal a todos os posts dele. Se a gente for ver, nem tem ninguém curtindo muito as mudanças que eles estavam fazendo desde que eu entrei. E eu fui começar a perceber que a própria comunidade não estava gostando das mudanças do jogo, não estavam gostando do que estava acontecendo. E bom, assim como eu te falei, no Plant vs Undead, eu consegui, graças a Deus, tirar o meu lucro de lá e peguei aquele lucro e reapliquei aqui. E eu vou te mostrar como foi que eu entrei, quanto eu gastei e quanto me veio de retorno nessa brincadeirinha. Bom, aqui está o Token Lord. Como você pode ver, esse é aquele que você acaba por pegar junto dos pets. Você acaba por comprar o pet e farmar nas lutas e deixar em stake. Bom, eu entrei no jogo há aproximadamente uns 30 dias. E foi mais ou menos aqui, quando o token estava custando cerca de 8 centavos de real. E para entrar, eu precisei comprar um pet, que foi este pet aqui, ó. Vamos aqui pro Marketplace, nível 2. Eu comecei com uma aranha. Na época que eu entrei, ele estava até mais barato. Ele estava custando cerca de 1.800 lords. O que, pra época, eu cheguei a investir... Deixa eu ver aqui... 1.800 vezes 0,086 deu aproximadamente 150 reais. Só tem um único problema. Se a gente for colocar aqui os mesmos 1.800, você vai ver que atualmente eles são cotados a 31 reais. Exatamente. O token atualmente está valendo 17 centavos em menos de um mês que eu tinha entrado no jogo. E isso é dado aquela quantidade tão alta e exorbitante de supply extremamente alto, na qual algumas pessoas acabaram por tirar um dragão ou peças muito raras e farmaram de modo absurdo tão grande a quantidade de tokens que estava lá. E isso fez com que o valor do token tivesse essa projeção.
o token começou valendo 11 centavos e atualmente está valendo menos. E atualmente está valendo menos de 1 centavo. Quer dizer, está valendo 1 centavo e 17. Mas isso foi a diferença. E isso me fez querer sair do jogo de modo mais rápido possível. Eu, quando comecei a perceber que o jogo não estava mais subindo o token, estava cada vez caindo mais, eu vendi aproximadamente aqui. Eu, pra ser sincero, joguei por bastante tempo e acreditei bastante no jogo. Eu comecei comprando uma aranha e com o farm fui lutando todos os dias com os monstros que estavam lá embaixo e farmei até conseguir comprar uma criatura melhor. Eu consegui comprar essa criatura aqui, o Evil Rat, porque eu realmente acreditava no jogo e via e achava que ele tinha algum potencial e que os desenvolvedores estavam passando simplesmente por um mês, foi assim como acontece com todo e qualquer jogo. Isso foi até o momento de eu ler o white paper. Quando eu li o white paper, comecei a pesquisar mais e comecei a encontrar algumas dificuldades de conseguir fazer a conversão do meu token. Aí eu senti que era gota d'água e que o token não ia mais voltar a subir. E aí, aproximadamente aqui, quando estava custando 6 centavos de dólar, eu fui e vendi e acabei por tomar um prejuízo. Eu vendi o token mais ou menos a 6 centavos de dólar, deixa eu ver aqui. Ele estava custando 0,065. Eu vendi aquele bichinho mais ou menos por uns 4 mil. Opa, peraí, tem coisa errada aqui. Tem coisa muito errada aqui. Com certeza eu não vendi no 0,6. Eu acho que eu vendi bem menos. Eu lembro de ter tirado aproximadamente uns 170. Então vamos pegar aqui 170 dividido por 4 mil. Oh, caramba. 170 dividido por 4 mil. O token estava custando já 4 centavos de dólar na época que eu vendi. Isso foi mais ou menos aqui. No dia 27 de setembro. Eu vendi já faz algum tempo, inclusive eu demorei para conseguir trazer esse vídeo para vocês, falando de toda essa experiência, mas era algo que eu realmente precisava muito trazer para vocês. E o porquê disso? Por sorte, esse dinheiro não saiu do meu bolso, ou seja, eu não sofri tanto quanto eu poderia ter sofrido. Se eu tivesse colocado dinheiro do meu bolso aportado aqui, eu provavelmente não gostaria de sair do game, eu teria ficado até conseguir tirar o meu lucro. E como você pode ver, eu jamais tirarei meu lucro, porque cada vez mais o jogo vem se afundando e mostrando cada vez menos uma opção de conseguir sair, porque a própria comunidade já não acredita mais no jogo. Como vocês podem ver aqui, eu inclusive tô junto nessa. Cada vez mais a comunidade tem desgostado do jogo, tem visto ele como uma opção horrível, fazendo com que muitas pessoas perdessem a vontade, perdessem o interesse no jogo e desacreditaram. E a partir do momento que a comunidade perde o interesse e começa a desacreditar do jogo, bom, aí seu jogo basicamente está acabado. Assim como aconteceu com o outro token dele que está aparentemente um pouco melhor ainda. O OVL, por ter um supply menor, aqui ele ainda tá uma opção assim, até que menos ruim. Se a gente for pegar aqui para ver, o token OVL ele tem uma demanda muito menor de apenas 10 milhões, ou seja, ele tem muito menos, fazendo com que ele consiga se manter de certa forma. Inclusive ele teve até uma alta bem legal em relação a como ele estava tendo. Como vocês podem ver, ele também começou muito alto, custando 67 centavos de dólar, e aqui ele está custando, bom, 3 centavos de dólar. Como você pode ver, assim como eu estava falando, é muito importante antes de você entrar num jogo, você analisar muito bem e devagarzinho todo o white paper dele, ver a opinião de outras pessoas que já estão no jogo, como ele tem sido, o que tem acontecido, como ele vai mudando, aquelas coisas de o jogo começar a colocar mais taxas cada vez que o jogo se passa mais, como skins para você comprar no jogo, ou como aconteceu no CryptoCars, eles colocarem de você ter que comprar o combustível, ter que emplacar. Não são coisas ruins no jogo, são coisas que os desenvolvedores acabam de fazer para conseguir manter a economia do jogo e todos puderem continuar jogando e ganhando algum dinheiro. Jogos como, por exemplo, Overlord, ao qual os desenvolvedores só dão todas as coisas e não acabam por colocar barreiras, não acabam por colocar outros motivos e métodos para você conseguir gastar e queimar o token, gera um farm e uma venda desenfreada, fazendo uma desvalorização do token tão absurda quanto essa. Então, o que é importante a gente tirar dessa história e de todo esse projeto?
caso você vá entrar no jogo, além de ser muito importante você ler o white paper, é muito importante você não investir um dinheiro que você não pode perder. Um dinheiro que você está guardando para uma conta, que você está economizando para conseguir chegar a um objetivo no curto, médio ou no longo prazo. O único dinheiro que você pode e deve investir aqui é um dinheiro que você está disposto e já está entrando com a ideia de perder. Porque assim como você viu, esse dinheiro todo que eu investi nele foi basicamente queimado. Todo o dinheiro que eu tinha tirado do Plant vs Undead, que poderia servir nesse momento para estar investindo em novas plantas e ganhando algum lucro nela, eu perdi. E eu não fico extremamente triste porque, como eu disse, esse dinheiro que eu investi no Overlord foi um dinheiro que eu consegui a partir de um lucro de um outro jogo que eu atualmente ainda continuo acreditando e acredito que tem um potencial muito bom e de um crescimento ainda bem equilibrado e bem distante. Assim, as novas atualizações, eu acredito que eu vou poder ter novas plantinhas e acredito que eu vou conseguir sacar um novo lucro. Por isso, é de extrema importância que você tenha um manejo do seu risco, que você entenda os riscos que você vai correr e veja quais são aqueles que valem ou não apenas correr e que você não fique o tempo todo colocando dinheiro do seu bolso para isso. Se você for entrar em algum jogo, entre com o dinheiro que você está completamente disposto a perder e não fique triste. E lembre-se, e além de você estudar o projeto, você precisa acompanhar as coisas que os desenvolvedores estão fazendo, tanto no Discord, quanto no próprio site do jogo, tanto também no seu Twitter. Você tem que acompanhar ele o máximo de vezes possível. Você precisa ler o white paper, você precisa entender as mudanças que estão acontecendo e analisar quais são os projetos que vale ou não a pena correr o risco. Por exemplo, no caso do Axie Infinity. O Axie Infinity já está há bastante tempo no mercado, então a chance dele vir o jogo simplesmente sair em queda, sair sendo destruído e chegar à falência e eu perder todo o meu dinheiro é muito mais baixo do que, por exemplo, do Overlord, que era mais recente no mercado, ou do Plant vs Dead, que também é bem recente no mercado. Bom, como vocês podem ver, por mais que o SLP tenha tido essa queda tão grande, a gente pode ver em outros gráficos, como por exemplo, o crescimento dele se mantém constantes, além de diversas atualizações e um diário desenvolvido só para isso. Essa parte do Axie Infinity é muito legal, eu não tenho reclamação nenhuma. Eles sempre, todos os meses, acabam por postar um diário de quais são as mudanças que eles fizeram no mês passado e quais eles planejam fazer nos próximos meses. E se a gente for ver aqui, eles são um crescimento constante muito bom e eles ainda dizem que esse crescimento ele ainda está parado, porque eles não querem fazer muitas modificações, porque eles estão para entrar numa fase B de investimento, na qual provavelmente eles vão começar a fazer as outras modificações e adaptar o servidor para conseguir uma quantidade de jogadores muito maior. Então, é muito importante você ver qual é a relação do jogo com o seu usuário, como ele presta as informações, como ele planeja crescer, o tempo dele no mercado. São todas coisas as quais vale a pena você analisar antes de entrar num jogo e medindo os seus riscos, medindo aquele dinheiro que você pode ou não perder. Nunca coloque um dinheiro que você pode perder e não invista dinheiro novo do seu bolso em jogos as quais você não conhece, como eu acabei fazendo com o Overlord, o qual eu me arrependo amargamente de ter entrado, de ter investido, na qual, por eu ter investido nele, eu não tinha dinheiro, eu não tinha caixa para conseguir entrar no CryptoBombs, que mostrou uma oportunidade incrível, um jogo que eu queria muito poder trazer para vocês, mas infelizmente eu perdi essa chance. Eu queria entrar no CryptoBombs quando ele estava custando aproximadamente R$2 a cada aqui. Eu queria entrar no CryptoBombs quando ele estava basicamente nessa faixa de preço, estava custando R$2,35, e por eu ter colocado todo o dinheiro no Overlord eu não pude. Bom, eu perdi uma alta um pouco grande. Agora, só para você ter uma ideia, cada Bitcoin está custando R$7,93. Se eu tivesse só comprado e vendido agora, eu já teria tido um lucro absurdo, mas eu perdi essa oportunidade, porque eu investi no outro projeto de impulso, sem ter lido, sem ter estudado, sem ter ido a fundo. Por isso, é muito importante você fazer o seu gerenciamento de risco e ter muito cuidado e controle nos jogos que você vai entrar. Bom, esse vídeo eu queria te passar todas essas informações, contar um pouco mais a minha experiência dentro desse universo cripto. Na quinta-feira que vem eu pretendo trazer todo um material bem legal para vocês e um pouco mais de como tá sendo todos esses investimentos, quanto eu ganhou, quanto eu perdi, como tá sendo toda essa minha aventura dentro desses criptojogos, criptogames, e se eles estão me dando retorno, se eu só tô tomando prejuízo ou não. Então, esse foi o vídeo de hoje. Meu nome é Vinícius do canal Economia de Valor
Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê até domingo.